irmãos, com a paz do Senhor, graças a Deus. Hoje estaremos estudando a lição 3 sobre o tema eleição e predestinação. Desde já rogo as orações dos irmãos para que Deus possa nos trazer maiores revelações dentro da sua palavra. Gostaria aqui de iniciar fazendo a leitura do texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, depois o 9 ao 14. Objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, na nossa introdução, nós vamos estar falando de eleição durante esta lição, eleição e predestinação. Esses dois termos, esses dois vocábulos esclarecem o plano de salvação de Deus para com os pecadores. Primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. Subtópico 1, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, tá? Nós vamos nesse momento falar sobre a escolha de Deus. É isso que seria a eleição, tá? Deus escolhendo homens para a salvação. Então, veja bem, Paulo fala de três aspectos da escolha divina. Primeiro aspecto: em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? Na pessoa de Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo. Ou seja, todos aqueles que recebem a Cristo estão em Cristo. Cristo neles e eles em Cristo. E a escolha de Deus Deus escolhe a pessoa que está em Cristo, ou seja, na pessoa de Jesus. Segundo aspecto que Paulo fala da escolha divina. Quando aconteceu essa escolha? Em que época? Em que data? A Bíblia responde: antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, antes de Deus criar o homem, bem antes disso, Deus já realizou essa escolha, essa eleição. Deus já determinou esses eleitos. É o que nós vamos aprender. Por que Deus conseguiu fazer isso antes do fim? Porque normalmente o eleito você vê no fim, você sabe quem é aquele que vai perseverar até o final, por causa de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Nós sabemos que Deus tem vários atributos, entre eles onipotência, todo poder, onipresença, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas sem limites. Então ele sabe o que acontecerá no final. Então, de antemão, ele já sabendo quem seriam os que creriam e que perseverariam até o final, ele já fez a escolha, ele já nos elegeu antes de mesmo criar o mundo, mesmo porque nós temos aprendido que Deus, em seu plano perfeito, ele sabia de todas as coisas que iam se suceder, as coisas que iam acontecer, a queda do homem, e por isso ele já fez o seu plano de salvação perfeito. Ele já sabia que deveria enviar a Jesus Cristo. Jesus já foi
apresentado para a solução do problema humano, e desde já ele já fez a escolha daqueles que eles já sabiam que creriam, né? Então esses são os eleitos, tá? Então, quando aconteceu a eleição? Antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro capítulo 1, 2 diz assim, que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O terceiro aspecto, antes de ir para o terceiro aspecto, também gostaria de ler aqui Apocalipse 13, 8, que também diz que o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo, tá certo? Foi morto antes da fundação do mundo. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Terceiro aspecto, qual a finalidade da escolha? Por que Deus escolheu? Qual a finalidade que Deus escolhe? A Bíblia responde, para sermos santos, um dos objetivos, uma das finalidades de Deus para com o ser humano, e para sermos irrepreensíveis. Então vemos que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, tá? A nossa escolha, a escolha dos cristãos para a salvação, isso aconteceu desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Subtópico 2, as condições da eleição. Uma pergunta: para quem é oferecida a salvação? Será que Deus oferece a salvação para um grupo específico? Ou Ele oferece a salvação para todos? A resposta está na Bíblia. Para todos é oferecida a salvação. Deus não tem uma escolha específica. É esse eu ofereço a salvação, a esse eu não ofereço. Esse eu escolho, esse eu não escolho. Não, isso não existiu. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está escrito que quer, está falando de Deus, da vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isto expressa claramente a vontade de Deus a salvar todos os homens. Pela vontade de Deus não ficaria um condenado ao inferno, não iria ser um, né? Ele quer que todos se salvem, porém Deus respeita a escolha de cada um de nós. Deus respeita a escolha do homem, que pode decidir escolher se quer servir a Deus, se quer crer em Jesus Cristo ou não quer, porque Deus não obriga, não nos obrigou a servir. Servimos porque amamos, servimos porque abraçamos, recebemos esse plano glorioso de Deus. Efésios capítulo 3, o homem, primeiro, antes de ler, o homem é salvo quando se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo pela fé. João capítulo 3, versículo 18, a parte A. Quem crê nele não é condenado, tá? Isso é para todos. Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condição do homem, de todo homem, é a condenação. Isso já está definido. Todos estão condenados. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas quem não crê nele sai dessa condição de condenado para absolvido, para salvo, certo? Efésios 3, 17, parte B, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, tá? Então, porém, a salvação foi, apesar do homem ter a oportunidade de receber a salvação, mas a salvação foi uma iniciativa de Deus. Não há aqui um mérito humano. A única coisa que o homem pode fazer é receber. Não somos salvos porque somos bons, porque fazemos bondade, porque fazemos coisas que agradam a Deus. Não, somos salvos por causa do sacrifício de Deus, por causa do plano de Deus. Isso foi iniciativa de Deus, de levar Jesus Cristo, né? A nós basta apenas receber, crer nele e perseverar nessa fé, nessa confiança, tá? Então foi necessário, primeiro, iniciativa de Deus. Segundo, Deus se revelar a nós. Por quê? Porque estávamos perdidos. Um perdido não acha o caminho. A própria palavra já disse: se você está perdido, você não vai encontrar o caminho de casa. É necessário alguém ir à sua busca, à sua procura e te encontrar.
Lembra de Jesus na parábola das 100 ovelhas? Uma se perdeu. Ele deixou as 99 seguras no aprisco e foi em busca da que estava perdida. Foi ele que encontrou a ovelha, não a ovelha que encontrou ele, né? Então a mesma coisa é nós. Deus fez o plano, Deus enviou Jesus e Jesus veio à procura nossa, através do seu Espírito, né? E nos encontrou, revelou o plano de salvação para nós e nós apenas recebemos. Por isso que a Bíblia diz assim: isso não vem de vós, não vem de nós, nem mesmo a fé vem de nós, é Deus que nos dá essa fé, é um dom de Deus, né? Então, a salvação revela o amor de Deus, tá? A salvação é um ato de amor de Deus a todos os pecadores, tá? O homem não tem mérito aqui, o homem não faz obras para merecer a salvação. Lembramos, as obras, né, já foi dito isso em uma outra aula, as obras, boas obras são importantes, mas elas servem para galardão, não servem para salvação. Fazemos boas obras porque Deus se agrada disso e queremos cada dia mais agradar a Deus, nos santificamos a cada dia porque Deus se agrada disso, mas não são as nossas boas obras que nos levará à nossa salvação, mas é a obra de Cristo na cruz, tá? Isaías capítulo 55, 1 diz assim, ó vós todos os que tendes sede. Quem que não tem sede? Quem tem sede aqui? Toda a humanidade sem Deus tem sede. E aí ele diz: vinde às águas da salvação, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Ou seja, você não vai pagar, você não precisa de dinheiro, você não precisa de comprar com seus próprios esforços e suor esta salvação. Por que é sem preço? Porque é gratuita. A salvação é gratuita para nós, mas não foi gratuito para Jesus. Jesus pagou um alto preço, o preço já foi pago, você apenas recebe. Amém? Sobre o tópico 3, a vida santa e irrepreensível. Esses dois itens, esses dois elementos são coisas que Deus agora requer dos escolhidos, dos amados, dos salvos, tá? O objetivo da eleição, a finalidade, nós falamos agora há pouco, é sermos santos, primeiro santo e irrepreensível diante de Deus, tá? O que é santo? Ser santo é ser separado. Quando Deus chama Abraão, Deus levanta a nação de Israel através de Abraão. Deus queria um povo santo, um povo separado para Ele, que servisse a Ele, que falasse, que conhecesse a Ele, que conhecesse das suas leis, que fosse um exemplo para o mundo, visto que todo o resto do mundo estava entregue à idolatria, entregue ao engano, servindo a outros deuses, mas Deus separou um povo. Então lembra que quando Deus separou o povo de Israel, não significa que eles eram perfeitos, eles eram falhos, eles erraram, todos pecaram, Davi pecou, Abraão pecou, Moisés pecou. Então isso, já falamos isso, santo não é ser perfeito, tá? É ser um povo que busca agradar a Deus a cada vez. Quando erra, vai pedir perdão, né? Procura melhorar. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o que Deus espera de nós. Efésios 4,12 diz assim, querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. Porque, preste atenção nessa palavra, aperfeiçoamento. Só se aperfeiçoa o que está imperfeito, tá certo? E está falando dos santos. Se eu quero aperfeiçoar o santo, quer dizer que o santo está imperfeito. Mas à medida que vou aprendendo com a palavra, vou praticando a palavra, vou me submetendo a Deus em oração, e vou aprendendo, a cada dia mais eu vou aperfeiçoando, e as imperfeições vão desaparecendo da minha vida. É isso que Deus faz quando nós nos achegamos a Ele, com o inteiro coração de aprender e disposição para mudar. E Deus, com certeza, pelo Espírito Santo que está em nossas vidas, vai nos ajudar a mudar, vai nos ajudar a fazer a vontade dele a cada dia, tá? Então diz assim, o livro diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, tá?
Então lá, desejando como crianças, assim Pedro escreve, desejando como crianças recém-nascidos o leite racional, tá? Porque o leite, que é a palavra, nos produz o crescimento, tá? Deus não quer que nós seja um crente recém-nascido e seja criança a vida toda. Tem muitos cristãos que pararam no tempo, não crescem, não amadurecem, não tem como você amadurecer sem oração e palavra, tá? Você precisa de meditar na palavra, muito mais do que meditar, você precisa aplicar a palavra de Deus no seu coração, você precisa se conformar com a palavra, você precisa colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, fazer o que Deus está mandando que você faça, mudar aquilo que Deus quer que você mude. E é nesse sentido que você vai amadurecer, que você vai crescer e que as imperfeições vão estar saindo da sua vida, tá? E Deus também espera que nós sejamos irrepreensíveis. O que significa irrepreensível? Sem defeito ou inculpável, tá? Inculpável é uma palavra que se aplica melhor. Aí sim, nós somos inculpáveis, porque nós aprendemos que quando Cristo pagou, estava lá na cruz e disse: está pago, tá? E nós em Cristo, quando nós confessamos nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, somos absolvidos da culpa. Lembra que nós em aula anterior comentamos quando Paulo ele escreveu que Deus rasgou a cédula, um documento que nos incriminava, e disse: vocês estão todos absolvidos porque vocês estão em Cristo agora. O sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado, pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, e Deus não lembrará mais dos vossos pecados. Então é isso que Deus faz. Então Deus ele nos quer irrepreensível, tá? Então Deus nos escolheu para ter uma vida santa e sermos irrepreensível. Filipenses 2,15 diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso que Paulo escreveu no livro de Filipenses 2,15, tá? Agora, quem nos capacita? Quem nos ajudará? Sabendo que ainda o pecado habita em nós, porque o que nos faz sermos imperfeitos é justamente o pecado que ainda está em nós, por um pouco de tempo. O pecado ele não foi de uma vez por todas arrancado de nós, isso aí é um processo, né? Apenas somos perdoados, a cada dia somos perdoados, mas o mal ainda está em nós, que nos faz, que nos impulsiona a errar, tá? Quem nos capacitará? Quem nos ajudará a vencer, a agradar a Deus, a viver uma vida pela fé, a ser fiel, a ser sincero, a ser honestos, a pôr a palavra de Deus em prática? A presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele que habita em nós, por isso que nós temos que buscar a Deus e buscar nos submeter à vontade de Deus. Quando Paulo ele escreveu, disse assim: não vivo eu mais, mas é Cristo que vive em mim, ele estava dizendo: eu me subjugo à vontade daquele que está em mim, porque dentro de mim há uma luta entre a carne, que quer que eu faça a vontade da carne, a vontade do pecado, e o Espírito que me leva a fazer a vontade do Espírito. Se eu der lugar à carne, com certeza eu pecarei, eu falharei, eu não conseguirei colocar a vontade de Deus em prática. Se eu der lugar ao Espírito e ouvir a voz do Espírito que me manda a buscar a Ele, a pôr em prática a palavra dEle, a orar a palavra de Deus. Se Deus quer determinada coisa de mim, eu tenho dificuldade. Se Deus pede que eu seja, por exemplo, sincero, ou seja, eu me liberte de algum vício, uma mentira, ou alguma coisa que a Bíblia condena, e eu tenho essa dificuldade, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me jejuar, eu preciso me consagrar e pedir a Deus, e com certeza Deus te dará força para você se libertar desse velho estilo de vida, tá? Então vamos lá. Sobre o tópico 4, fala sobre isso, a nova vida dos eleitos, tá? Então agora, nascidos de novo, é uma nova vida, tá? Deus espera coisas novas de nós, né? O tema é apresentado aqui com exortações. O apóstolo ele exorta aos cristãos novos, recém-nascidos espiritualmente, tá?
a ter um novo estilo de vida. Então ele fala assim, aquele que tinha a prática de mentir, deixe a mentira. Agora você tem o Espírito Santo que vai te ajudar a abandonar a mentira. Aquele que é uma pessoa fingida, quantas pessoas têm essa prática de ser fingida, se fingir com outras pessoas? Ele fala sobre isso, o fingimento. Não podemos ser fingidos, temos que ser verdadeiros. É a velha prática, é a velha maneira que vai deixando a inveja, a murmuração, o excesso de ira. A Bíblia diz o excesso de ira não agrada, que seria a cólera, né? A Bíblia chama isso de cólera, o excesso de ira, pessoas que diante de uma situação revoltante já quer agir. É claro que tem situações na nossa vida que a gente, o cristão, fica revoltado, a gente fica irado daquele excesso, e às vezes você quer agir naquele momento. Não faça isso. Isso não é de Deus, porque com certeza você será injusto também, você será desproporcional nas suas ações e acabará cometendo outro dano mediante um dano já existente. Por isso, Deus disse, minha é a vingança, a cólera não é de Deus, o excesso de ira, né? A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequei, tá? É muito sábio quando no momento da raiva, no momento da ira, que é comum na vida de todos nós, você naquele momento não agir. Se acontecer alguma coisa que você está profundamente irado, refresca a cabeça, dê um tempo, vai orar, reflita e depois toma uma atitude. Nunca no calor do momento, porque isso com certeza te trará, fará com que você tomará atitudes erradas. Você poderá agir com irresponsabilidade e depois não tem mais como reverter a situação, tá certo? Então Pedro diz, deixe essas coisas, palavras torpes, avarezas e muitas outras coisas. A finalidade aqui é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível, tá certo? Então vamos lá. Não confunda duas coisas, justificação e santificação. Quero esclarecer isso aqui. Justificação é instantânea, acontece no ato, tá? A pessoa, o pecador, vem tudo sujo, cheio de pecado, ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele confia em Jesus, há a justificação naquele momento, ele é justificado, ele é absolvido. Santificação é progressiva. Você não vai encontrar uma pessoa, por isso que não podemos parar de julgar os irmãos. Eu vejo um irmão que ainda está fazendo alguma coisa. Não, irmão, todos nós temos coisas a ser purificado, todos nós, isso durante a vida toda. A santificação é progressiva, é de glória em glória, é passo a passo. Um dia seremos perfeitos. Então às vezes nós temos o hábito de olhar o irmão, ele faz isso, às vezes você também fazia, e às vezes você demora tanto tempo para se libertar, buscando a Deus, orando. Hoje você tem essa facilidade, hoje você não tem mais, mas aquele irmão, temos que orar, podemos aconselhar, mas não ficar condenando e julgando, tá certo? Então a santificação ela é progressiva, ela leva a vida toda, certo? Ontem eu estava conversando com uma cunhada minha sobre Paulo. O próprio Paulo estava falando sobre orgulho, arrogância, algumas coisas assim. O próprio Paulo, irmão, se você vê ele quando ele era mais jovem, ele chegou a dizer assim, eu não sou inferior a nenhum discípulo, eu trabalho mais do que todos os discípulos, eu faço isso, faço aquilo. Isso demonstra o quê? Um certo orgulho, né? Uma certa, digamos, arrogância. Era um erro, uma falha de Paulo. Nem por isso ele deixou de ser um servo de Deus. Deus com certeza foi trabalhando purificando e limpando esse mal dele. E quando ele está mais velho, mais maduro, mais crescido, mais espiritual, mais santo, mais purificado, você vê uma outra fala a respeito disso. Ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno nem de ser apóstolo, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus me chamou ao apostolado. Então você vê agora um Paulo mais humilde, tá? Então o que é isso? É Deus purificando, Deus melhorando a vida de Paulo, e assim Deus faz a vida de cada um de nós. Por isso que não temos que condenar, julgar, temos que ajudar sim, aconselhar na palavra. Se você vê um irmão errado, pode falar? Pode, mas fale com ele. O problema é quando nós falamos para todo mundo de um erro do irmão. É isso que Deus não se agrada. Você quer que o irmão melhore? Primeiro ore por ele, primeiro peça a Deus como você vai falar com ele, depois você senta com ele e fala com ele, e você vai ensinar, e você vai conseguir fazer ele refletir sobre o erro, e aí deixa ele Deus, tá certo? Tópico 2: predestinados para filhos de adoção, tá? A palavra predestinar, já fala predestinar, mostra que o destino dos eleitos foi feito antes
na eternidade. Está lá no princípio, lá no início, tá? A palavra predestinar quer dizer determinar antes, tá? Então, subtópico 1, a predestinação. Predestinar, determinar antes. Isaías 46:10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, e o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Então veja bem, aqui é a onisciência de Deus. Deus está lá no início, mas Ele já fala, Ele já conhece o fim. Ele já conhece, Ele conhece tudo, todas as coisas. O fim, como será o fim, Ele já sabe quem haverá de crer e quem irá e perseverar até o final, tá certo? Então veja bem, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, tá? Em outras palavras, daqueles que estão em Cristo, de um povo para si mesmo. Então veja bem, em Cristo entende-se que é a escolha dos homens que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Vemos aqui que a responsabilidade aqui é pessoal, tá bom? Então vamos lá. A predestinação tem a ver com o que acontecerá ao povo eleito escolhido por Deus. Então veja bem, é bom esclarecer isso aqui para você não pensar assim: fulano foi predestinado ao céu e fulano já foi predestinado ao inferno, como se Deus escolheu esse aqui para o céu e você o escolheu para ir para o inferno. Não é verdade esse ensino, tá? A predestinação tem a ver com o que acontecerá com o povo que Deus já escolheu, com o povo que Deus já sabia que ia crer e ir até o final. Aí Deus predestinou esse povo para ser isso, ser aquilo, que nós vamos aprender. Vamos lá, Efésios 1, versículo 5 ao 6 diz assim: Ele nos predestinou. Ele diz nos, Paulo fala dele, nos, porque ele já estava incluso, porque ele creu no Senhor Jesus. Então ele pode dizer, nos predestinou, ou seja, predestinou os que creram para, finalidade, sermos filhos adotivos por Jesus Cristo, para si mesmo, e para, qual outra finalidade? Louvar a sua glória, ou para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então você vê aqui, a predestinação é para o povo já eleito, tá? Então Deus predestinou o povo que já estava eleito para ser filhos, para louvor da sua glória e tudo mais, tá certo? Então veja bem, a declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos, precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, ao ser chamado por Deus, o recebem como Senhor e Salvador pessoal e perseveram até o fim, tá? Então a predestinação aqui tem a ver com os salvos. Você não vai ver na Bíblia pessoas falando de pessoas predestinadas à condenação. Não, você só vê pessoas predestinadas, que foram predestinadas para receber as bênçãos espirituais. Fala dos salvos, tá certo? Então, mais uma vez enfatizando que a responsabilidade aqui é pessoal, cabe a cada um aquele que crer, tá certo? Subtópico 2: filhos por adoção. Vamos lá. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que usa esse termo adoção, tá certo? Porque os judeus, no seu sistema legal, né, de leis, não existia essa questão da adoção. Mas Paulo está escrevendo com uma maioria de gregos, romanos e outros tipos de povos que conhecia bem esse sistema, era bem conhecido sobre, e havia direitos, né, direitos para o filho que era adotivo, tá certo? Então Paulo escreve, usa esse termo porque eles entendiam bem essa questão, porque Paulo estava querendo trazer ilustrações com relação ao reino de Deus, ao que Deus estava fazendo com cada pecador que se achegava a ele, né, e se tornava filho de Deus, tá certo? Então, assim Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção, tá, dos eleitos, a adoção daqueles que foram eleitos como filhos, tá? Então Paulo ressalta que
foi o amor de Deus que motivou a nos adotar, tá certo? Colossenses 1:21 diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou, tá? Então veja bem, aqui diz assim, que antes nós éramos estranhos, estrangeiros, não fazíamos parte daquela família. Lembra quando ele fala aqui da adoção? O que é quando a gente, aqui no sistema que nós conhecemos, tá? Na nossa Constituição brasileira, um filho adotivo quando você vai pegar uma criança, você vai lá no orfanato, se cadastra, passa por todas as formas legais para tomar uma criança que não é sua, que é estranha a você, tá? Aí depois, quando você passa por todos os procedimentos, você traz aquela criança para você e ele se torna legalmente filho seu, tá? Com todos os direitos de qualquer criança que possa ter nascido de forma natural, do relacionamento do casal. Ele era estranho, mas agora adotado, ele passa a ter todos os direitos ao seu nome, à sua herança, a tudo que você tem, tá certo? Então é a mesma coisa que Deus está falando. Éramos estranhos, agora fomos adotados, tá certo? Os privilégios da adoção. Então vamos lá. Deus criou o homem para viver em comunhão, tá? No princípio, Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, mas o pecado veio e rompeu essa comunhão, tá certo? Em Cristo, Deus reconciliou o mundo com Deus, tá? As pessoas, Cristo reconciliou o ser humano com Deus, nos devolvendo essa comunhão que estava perdida, tá certo? Então a palavra comunhão significa o quê? Vem de companheirismo, vem de compartilhamento. Eu compartilhar as minhas coisas com outra pessoa, no caso aqui com Deus. Eu compartilhar a minha vida em todos os aspectos, meus problemas, meus pensamentos, meu sentimento, meu coração, minhas dúvidas, com essa outro alguém, no caso com Deus, tá? E Deus compartilhar suas coisas conosco, fala de participação, um participar da vida do outro, tá certo? Foi isso que foi rompido. Por isso que você vê, é normal, você vê pessoas, o ser humano ele ficou afastado disso, tá? Até mesmo nós, dentro dos cristãos, quanta dificuldade nós temos às vezes de buscar a Deus, de querer compartilhar as coisas com Deus. Às vezes não confiamos o suficientemente em Deus para compartilhar nossas dores, não nos abrimos com ninguém e às vezes nem mesmo com Deus, tá? Isso foi o pecado que gerou em nós, nos afastou, nos deixou no casulo, fechado em nós mesmos. Mas Deus quer que você nessa noite confie nele, acredite, se abra para ele. Jesus veio para resolver esse problema, tá certo? Em Romanos 8,15, parte B diz assim: mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, desconhecida, né, bem desconhecida entre a maioria de nós, é uma expressão aramaica, tá certo? Jesus, era a língua natural de Jesus, o aramaico é a língua que Jesus falava, tá certo? E tem um significado muito importante, que significa meu pai ou papai, tá? Então isso fala o quê? De proximidade. Por isso que ele falou assim: agora você recebeu o Espírito de adoção de filhos, você é filho, tá? Você não é apenas um servo, você não é apenas um amigo, você é muito mais do que isso, tá? Você é filho, o filho é chegado. Então ele diz: podemos chamar Abba Pai, ou seja, papai, chamar de pai, ter relacionamento íntimo, estar no colo do pai, nas suas mãos, e confiar inteiramente, tá? Então fala de proximidade, de intimidade, trata de relacionamento íntimo entre um pai e um filho, essa expressão Abba Pai, tá certo? Hebreus 10:19 diz o seguinte: tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, no trono da graça, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ou seja, Deus abriu um caminho. Antigamente existia um tabernáculo aqui na terra, os irmãos conhecem a história. Existia uma estrutura aqui na terra, existia um sacerdote, né, que sacrificava um animal. Depois existia um sumo sacerdote que entrava no santuário, no trono da graça,
Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E existia um véu que separava o santuário do lugar santíssimo. Existiam separações. Homem algum, israelita algum, poderia adentrar naquele lugar, senão seria morto instantaneamente. Só pessoa designada por Deus. Agora, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu no templo material que estamos falando, a estrutura física, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E o escritor do Hebreu diz assim, isso dá a entender que Deus está mostrando que o caminho, se abriu um novo caminho, o caminho está aberto para ter acesso ao lugar santíssimo. Então, agora o escritor diz assim, nós, irmãos, pode ter ousadia, porque antigamente ninguém ousava entrar no santuário físico, material. Hoje você pode ir muito mais além, não entrar nesse santuário aqui que não tem mais valia, mas o verdadeiro santuário, cujo arquiteto foi Deus, que está nos céus, nesse santuário ao qual está Jesus Cristo à direita de Deus Pai, que com o seu próprio sangue adentrou com o seu sangue, não no santuário terreno, porque aqui o sumo sacerdote, ele pegava aquele sangue e entrava no lugar santíssimo. Ele não podia entrar sem sangue, ele tinha que entrar com sangue no recipiente. E nesse santuário celestial, Jesus entrou, não sem sangue, mas com o seu sangue. Então hoje, pelo sangue de Jesus, você tem ousadia, você pode entrar com alegria, com confiança, entrar através da sua oração, do seu coração quebrantado, e com certeza Deus vai receber a sua oração, Deus vai receber a sua oferta, Deus vai receber o seu pedido, a sua gratidão. É isso que Deus quer, e é isso que é comunhão. Compartilhar, você compartilhar as suas dores, a sua vida com Ele, com certeza Deus também compartilhará com você, tá certo? Então, nesse sentido, Paulo usa uma analogia, de adoção da sociedade romana, que era conhecido, e ele fala aí que o filho adotivo, na época, tinha direito ao nome da família que adotava, como também aos bens, à herança, tá certo? Então, igualmente Deus nos predestinou, todo aquele que crê em Cristo, a receber as bênçãos de um novo nome, tá certo? E de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, em Apocalipse 2, 17, parte C, diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, tá certo? Deus nos dará um novo nome, por quê? Porque agora você é filho, não é mais uma criatura, mas um filho de Deus. E também os bens, tá? Você terá direito aos bens, porque a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. Quais são os bens? Posso relacionar alguns. Primeiro, a redenção, você é redimido, lavado dos seus pecados. A comunhão, que eu já falei agora há pouco, a filiação. Deus diz assim: não me envergonharei de chamar de filho, tá? Ele te dará a herança, todas as heranças, tudo. A Paulo diz: tudo é vosso, seja o porvir, seja o presente, seja o futuro. Todas as coisas que Jesus possui de herança, nós também possuímos. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros, ou seja, herdamos junto com o Filho Jesus, tá? De todas as coisas, tá certo? Agora vamos ao tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vamos lá, predestinação e salvação. Veja bem, Deus não predestinou pessoas à condenação eterna. Tem pessoas que já sofreram com esses conflitos mentais, e não são poucas, perguntando: será que sou predestinado ao inferno? Será que por isso que minha vida está tudo atrapalhada? Por isso que eu estou pecando, que eu estou errando? Isso não existe. Você não vê na Bíblia Deus predestinando pessoas à condenação, tá? Pelo contrário, Deus deseja que todos, que você que já passou por isso, de repente está passando por esse conflito, Deus deseja que você se salve, Ele quer você com Ele, tá? Então não existe pessoa, Deus apenas, voltando lá, Deus apenas sabe desde o princípio quem é que será salvo. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Seja fiel até o fim. E se não recebeu Jesus Cristo, receba. Você ama Deus, quer viver com Deus,
receba Ele como seu Senhor e Salvador e persevere até o fim, tá certo? Se arrependa dos seus pecados. Atos 17:30 diz o seguinte: mas Deus, não tendo conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependa. Confesse, você com seus próprios esforços não chegará à vida eterna, à salvação, tá certo? Veja bem, nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à predestinação de homens à condenação, tá certo? Você vê Deus falando, Paulo falando, os escritores sagrados falando de pessoas sendo predestinadas às bênçãos celestiais, ou seja, refere-se a uma predestinação daqueles que creem em Jesus, os salvos, aqueles que são eleitos, que foram escolhidos, tá? A esses foram predestinados a receber as bênçãos espirituais, tá? Então veja bem, não houve uma dupla predestinação. Quando você vê essa palavra em algum livro, ou na revista também fala que é dupla predestinação, é Deus escolher um grupo X para condenação eterna e Deus escolher outro grupo de pessoas para ser salvo. Eu quero esse para o céu, aí, se fosse assim, essa pessoa não tem como se reverter a situação, tá certo? Não tem como, mas não é isso. Por isso eu decidi pregar o evangelho a toda criatura. Presta atenção na palavra. Ele não chama de filho, ele chama de criatura. Todos nós éramos criaturas antes de vir a Jesus. Ah, todo mundo é filho. Não, é filho de Deus que recebe Jesus Cristo de coração e continua recebendo. Quando a gente fala perseverar até o fim, eu recebi Jesus Cristo no meu coração há mais ou menos, digamos, há mais de 20 anos atrás, e continuo confessando, aceitando Ele com a ajuda de Deus, tá? E persevero até o fim, tá? Quem vai vencer? Nós sabemos quem são os eleitos? Nós não, Deus sabe. Os que perseverarem até o fim. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tá certo? Ou seja, Efésios 1, capítulo 1, versículo 5, parte A, diz assim: que nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Tá certo? Então vamos lá. Eleição e predestinação. Eleição, tá? Só para ressaltar e enfatizar: eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, tá? Escolhendo antes da fundação do mundo, porque Ele já sabia, Ele tem como fazer isso. Ele já sabia quem seria, a quem creria e quem estaria em Cristo e seria fiel até o fim. Então, eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si, tá? E predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com esses escolhidos, né? Ou seja, o que Deus deseja? Qual que era o plano de Deus lá atrás? Fazer com esses escolhidos: justificar, dar novo nascimento, regenerar, santificar, glorificar, adotar como filhos, que eles vivessem uma vida para a glória de Deus, tá certo? Dar a vida eterna. Então a predestinação diz respeito ao que Deus pretendia fazer e esperava do povo escolhido, tá certo? Subtópico 2, predestinação e amor. Como já falamos, foi por amor, o que motivou Deus a nos eleger, a planejar a nossa salvação, apesar de não merecermos, foi o amor de Deus, tá? O que motivou foi Deus nos eleger, nos escolher, foi o seu amor, tá? Que motivou a Deus a nos eleger e predestinar, tá? As bênçãos espirituais, conforme está em Romanos 8:29. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Isso é importante. Não pense que o Adão pecou e Deus não sabia. Deus falou para Adão: não peque, tal, e Deus esperava, sabia, achava que Adão ia viver a vida eterna aqui na terra, no paraíso, sem errar. Não, isso não foi uma coisa que pegou Deus de surpresa, tá? Deus já fez, como já lemos, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, tá certo? Então Ele sabia todas as coisas. Tudo que está acontecendo, estamos vivenciados, está dentro do plano de Deus. Isso é a soberania de Deus,
tá certo? Todas as coisas que vivenciamos até o presente momento já está na ciência de Deus. Deus já sabia que Davi ia errar, que Davi ia se arrepender, mesmo assim amou a Davi porque conhecia o seu coração. Deus sabia quantas vezes você ia errar, que você ia decepcionar alguém, que você mesmo depois de ter recebido ia fazer tantas coisas. Deus já sabia. Todavia Ele te escolheu. Ele quer que você esteja disposto a estar sempre se humilhando, arrependimento e reconhecendo que você sem Ele não é nada, porque é uma verdade. Só o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado, tá certo? Então veja bem, 2 Tessalonicenses 2,13 parte A diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, tá? Isso é importante falar, mas atraídos por Jesus. Então Jesus, irmão, Deus não força ninguém a aceitá-lo, tá? Deus não força. A mensagem vem para você que aceitou, vem para outro que não aceitou, que não creu. A mensagem é para todos. Ele não vai forçar ninguém. Ele respeita a sua opinião, tá? Ele não vai ameaçar que vai te matar, que vai te pôr numa cadeira de roda. Você não vê isso. Ah, se você não aceitar, ou você aceita, eu te ponho na cadeira de roda, eu tiro sua vida. Não, você não vê. Ele aconselha. Ele coloca dois caminhos na vida do ser humano: o caminho da vida e o caminho da morte. E ele aconselha que você escolha o caminho da vida, tá? No final, sim, cada um terá a resposta ou a recompensa da sua escolha. Mas ele deixou bem claro que o caminho mau é o caminho que leva, o caminho da morte leva à condenação, né? O caminho da vida, a vida eterna, o caminho da vida é Cristo. Ele não vai te pressionar. A gente vê muitas vezes, muitas mensagens assim: você aceita agora, senão Deus vai matar você, vai tirar seu filho. Não, você não vê. Deus quer que você venha por amor, tá? Ó, João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem ama, vem, tá? E quem não ama a Deus não vai vir, não quer, e Deus respeitará a opinião dele, a escolha dele, tá? Mas ele já sabe, já está ciente que ele não encontrará vida eterna no caminho que não seja Jesus. Por isso é bem claro, Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Vamos à conclusão. Cristo morreu por todos nós e para cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver e vivem em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Quero agradecer aqui a Deus e a todos os irmãos, também ao nosso pastor Douglas, que tem nos confiado esta oportunidade de estar ministrando as aulas, tá? E que, se o irmão tiver alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, pode deixar no comentário, que na medida do possível estaremos aí respondendo, tá certo? Quero aproveitar e convidar a todos os irmãos hoje para participar, não só os irmãos, pessoas de todos os credos, tá? Crentes, não crentes, a estar participando da live hoje à noite, tá? Às 19 horas, onde com certeza Deus terá uma palavra ao seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.